Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de gramática, na qual daremos continuidade ao estudo do sujeito. Bom, o próprio nome indeterminado com o prefixo in já nos dá essa ideia de não ser possível determinar e identificar esse tipo de sujeito. Basicamente é quando não se pode ou não quer identificar o sujeito da oração. O foco, pessoal, é o que foi feito e não quem fez. Para ilustrar esse tipo, eu trouxe um quadro chamado Os Amantes, que é do belga René Magritte, e figurativamente mostra esses sujeitos que não podem ser identificados. Basicamente, há duas regras, uma com o verbo na terceira pessoa do plural, como no caso, roubaram meu carro, e o segundo caso com o verbo mais a partícula ser, com o índice de indeterminação do sujeito, no caso ali de precisa-se de vendedores. Vamos aprofundar em cada uma delas. Verbos na terceira pessoa do plural. Atenção, pessoal! Na aula anterior eu disse que se você tiver um contexto mostrando quem fez a ação, não basta apenas o verbo estar na terceira pessoa do plural. Para ser indeterminado, você pode não saber ou não querer falar quem foi. Como no caso, você está andando pela rua, encontra uma carteira e fala, perderam esta carteira, porque você não sabe quem foi. E eu gosto de falar muito que é um falso plural, não está indicando que é mais de uma pessoa. É um plural fake, ok? No caso também ali no de baixo, você quer ocultar quem falou. Então, falaram mal de você não necessariamente foi mais de uma pessoa, mas você não está querendo mostrar quem fez essa ação. Já no caso do verbo mais a partícula ser, atenção, nem todo verbo com a partícula ser terá sujeito indeterminado. Na língua portuguesa, o ser é utilizado em vários contextos. Eu vou colocar alguns exemplos para ver se fica mais claro para vocês. Olha só, João ajoelhou-se, depois aluga-se apartamento, depois precisa-se de vendedor e depois vive-se bem aqui. Se você olha cegamente a regrinha da partícula ser, você vai distribuir sujeitos indeterminados, só que incorretamente. Atenção! Vou circular primeiramente o meu verbo em todos os exemplos. Olha só, na frase João ajoelhou-se, claramente a palavra João está mandando no verbo. E essa partícula ser, na verdade, é só um pronome que o verbo necessita. Então, sujeito simples, João, ok? Nos outros casos abaixo, você precisará ver a transitividade do verbo, ou seja, se esse verbo precisa de um complemento de sentido. No caso de aluga-se, a perguntinha que surge é o quê? Na de baixo, precisa-se, a perguntinha que surge é de quê? E vive-se é um verbo que não precisa de um complemento. Quando você tem a perguntinha o que para o verbo, o sujeito está explícito na frase. E nesse caso, gente, tanto o primeiro exemplo quanto o segundo apresentam sujeitos simples, ok? Agora, quando não for a perguntinha o que, aí sim você está diante de um sujeito indeterminado. Atenção, o verbo ficará sempre no singular, independentemente do que se vendedor ali tivesse no plural, ok? Agora vamos à oração sem sujeito, ou também chamado sujeito inexistente. Isso ocorre quando você tem verbos impessoais. E existem 3 regras básicas para eles. E atenção, sempre no singular, com uma única exceção, ok? Primeira regra, quando o verbo haver estiver com o sentido de existir. Há 40 pessoas nessa sala. Havia um copo de água aqui. Deve haver um hotel nessa cidade.
Os meus verbos e a minha locução têm o sentido de existir. Então, existem 40 pessoas nessa sala, existia um copo de água aqui, deve existir um hotel nessa cidade. Então, não há sujeito nestas orações. Existe uma propaganda de cartão de crédito que tem como frase a seguinte: existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Se essa frase, cujo verbo é existem, estivesse em há coisas que o dinheiro não compra, você teria uma oração sem sujeito, né? Um sujeito inexistente. Porque, atenção, é o verbo haver com sentido de existir, mas quando o próprio verbo existir está na oração, terá sujeito. Segunda regra, verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu ontem à noite, amanhã irá nevar, trovejou sem parar. Mas cuidado, se você tem no sentido figurado, né? Choveu papel picado é o meu sujeito simples neste caso, ok? Não se esqueçam. Terceiro, verbos com sentido de tempo decorrido, tempo passado. O verbo haver, ser, fazer e passar. Atenção, pessoal, para concordância. Quando você tá ali, ó, faz 10 anos, super incorreto usar o plural, né? Fazem 10 anos. Não. Verbos que indicam tempo decorrido permanecem no singular e não apresentam sujeito. Passou apenas 5 minutos, corretíssimo, e não passaram, ok? Próximo. Há 4 anos eu mudei-me para esta casa. Há 4 anos, corretíssimo. A única exceção no plural é quando o verbo ser está indicando horas. Então, é correto dizer são 6 horas. Embora o verbo esteja no plural, não há sujeito, ok? Então, eu vou resumir a aula 1 e a aula 2. Basicamente, estão na oração com o núcleo simples e o composto. Simples com o núcleo, composto com 2. Não estão na oração, obviamente, sem núcleos. Sujeito oculto, o verbo e o contexto indicam o pronome pessoal reto, e o sujeito indeterminado, que tem a regrinha da terceira pessoa do plural ou do verbo com a partícula C. Pessoal, treinem bastante nos exercícios e espero que eu tenha sido clara na minha exposição, ok? Um abraço a todos vocês.